Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Tudo é energia. Energia líquida transformada em seres e energia líquida também invisível. Energia elétrica e energia magnética. E temos a água mole, a água dura. Muita gente vai se assustar, vai dizer, mas que água dura? Porque a água se transforma em tudo que existe. Tudo que existe é água transformada em seres. Então, os seres mais gomosos e os seres mais duros, tudo vem da água. Tudo parte da água, não é, Porfírio? Começa tudo da água. É a transformação da planície racional, como nos diz. É o planeta água. Planeta água, mas não com a abrangência singular que nós aplicamos ao chamado planeta Terra. É o planeta água universal, que é a planície que virou água. E tudo vem da água. A água espacial, e aí temos a água de todos os níveis, também no nível aquariano. O racional superior fala da água aquariana. A própria Bíblia também fala desses dois tipos de água. A água que fica acima do domo e a água de dentro do domo. O domo, entenda-se, é um aquário. Então, o nosso mundo, o nosso universo, ele é composto por essas três formas de energia. Energia líquida que ficou transformada em seres, usando essas três mecânicas da vida, a mecânica racional, celeste e material, e a energia invisível, eletromagnética, que governa os seres que estão transformados da água. Portanto, nosso mundo é um imenso aquário, composto por essas três energias. E por que é assim? Não vamos entrar em muitos detalhes, porque para descrever este nosso universo, esta nossa galáxia Terra, nós temos tudo isso aí em outros programas, outros vídeos, a gente mesmo já veio falando, o próprio livro Universo em Desencanto, a ciência mesmo, até as filosofias já falam um pouco sobre isso. A Bíblia também fala. Mas o porquê e como que isto chegou a se formar? Por que esse nosso mundo é constituído dessas três formas de energia? E essa energia líquida, que o racional carinhosamente chama de energia líquida, identificando aí a categoria do bicho, que tudo é bicho dentro desta galáxia existencial, que ele chama de galáxia Terra, e que esta energia líquida é que vai se transformar em todos os seres, mineral, vegetal, animal e outros mais. Tudo é formado da água, tudo provém da água, até o próprio Sol, corpo do Sol. O corpo do Sol também nasce da água. Por isso, o Sol é fogo e o fogo nasce da água. Então, a origem do fogo está na água e não na terra. Vejam bem, a água, elemento universal. Por isso é que a cultura racional ela é muito abrangente, ela não se aplica necessariamente apenas a um sistema localizado que nós conhecemos como terra, ou bicheira, que o racional chama. Isso aqui é uma bicheira, esse mundo. Então, nesses termos de água espacial e da Terra, a formação do mundo, ou a formação deste nosso mundo, foi feita com essas duas energias, a energia elétrica e a energia magnética, e elas casaram-se para não mais se separar dentro desta nossa galáxia Terra, que também é conhecida como sendo um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Então, esse mundo, o universo nosso conhecido, é um conjunto fluídico, elétrico e magnético, nesses termos, dessa energia líquida que é o sêmen gerador de todas as vidas. Então, tudo que nasce dessa água, em grandeza bem baixa, que é a bicheira onde nós estamos, ou em grandezas cósmicas, de natureza cósmica, que os planetas, os astros, tudo isso nasceu da água. Tudo, inclusive o corpo do Sol também nasceu da água. Por isso ele é fogo. O fogo nasce da água. Então são os dois princípios universais aos quais a gente se refere. E o racional superior fala que esses dois princípios, a água e a terra, a energia elétrica e a energia magnética, formadas com a energia dos habitantes que se extinguiram na água e na terra, essas duas energias, já com a extinção dos habitantes, elas cruzaram e formaram uma cruz. E nessa cruz,
elas formaram então o que se nós chamamos dessa energia líquida. Então existe a energia elétrica pura, e existe a energia magnética pura, e existe a energia elétrica e magnética cruzadas, que é o nosso mundo. A energia elétrica pura e a energia magnética pura estão fora do nosso mundo, porque o nosso mundo é onde houve um cruzamento, uma cruz. Por isso este mundo, ele tem um símbolo de cruz. Tudo cruza, tudo é uma cruz. O mineral, o vegetal e o animal. E o animal na classe racional e o animal na classe irracional. Mas o animal na classe racional, ele tem algo mais. E aí eu vou pedir para o Dr. Carlos falar que nesta água existe, nesse cruzamento, existe um ponto de astrologia que vincula o ser racional no conjunto eletromagnético. É verdade. Esse relato que eu vou fazer ocorreu no Retiro Racional, 1978. Na época estava se fazendo a construção da Vila Bela Vista. E o nosso querido mestre, o Racional Superior da Terra, o senhor MJC, andava pelo Retiro e a gente lá absorto na construção, de repente ele estava perto, né? E era uma coisa muito sobrenatural, de fato. Aí a maioria dos colaboradores eram residentes, tinham os visitantes também, eu estava como visitante, e a maioria era aquela rapaziada, estava na flor de idade, né? A flor de idade quer dizer alta testosterona, testosterona quer dizer muita libido e também agressividade, essa é a função da testosterona. E todo mundo no início do desenvolvimento racional, melatonina, que é racionalidade, começando, no pouquinho, né? Que é o único antagonista da testosterona. E aí ele chegou perante a rapaziada, pegou uma folha de papel retangular, grande, para eu explicar para vocês o que é a relação sexual. Ele cortou ela longitudinal em duas partes iguais, uma parte ele dobrou em duas também longitudinal e botou assim na vertical e falou, esse é o homem, simbolizando o pênis numa relação sexual, esse é o homem. E a outra parte ele dobrou ao meio e rasgou um pouquinho bem no meio, que formou uma canoa, um buraquinho. E segurou essa segunda parte na horizontal. Falou, essa é a mulher é terra, é o receptivo, né, o yin, e o homem é o yang, é a mecânica celeste e tal. Botou um dentro do outro, formou uma cruz. Estão vendo? É uma cruz, né? O que significa isso? Significa que é um ponto astrológico. Toda vez que dois seres humanos fazem a cópula, né, a relação sexual, estão fazendo um ponto astrológico. O que ele estava ensinando? Ele estava ensinando, dando ciência, né, mais consciência para a gente, que há uma relação kármica muito grande. Por quê? Porque essa energia magnética materializada em sêmen, que os indianos chamam de energia Kundalini, ela pode sair para o polo espécie para a procriação, né? Há uma responsabilidade aí inerente nisso. E pode ser consciente, né? Estamos falando em termos de consciência. E pode ser sublimada, ela pode subir pelos canais fluídicos e chegar até a glândula pineal para dar um desenvolvimento espiritual na fase passada e racional nessa fase, né? Então ele estava nos ensinando, até usando uma coisa assim, um exemplo demonstrativo, né? Que há uma cruz. Depois a gente vai amadurecendo, vai lendo a obra, lendo, relendo. Tem um livro lá na frente que ele fala, vocês sabem o que é levar a cruz ao Calvário? A cruz é esse corpo de matéria e o Calvário é essa passagenzinha que vocês fazem aí, materializados. Então essa cruz é uma cruz astrológica, um ponto astrológico, resumindo, né? E é uma cruz. Um ponto astrológico é uma cruz e o significado simbólico é como você estava falando e os outros da mesa também vão falar. E só para concluir, doutor Carlos, nessa cruz está pregado
Aí fica... Deixei para você falar que eu escutei no rádio esse pedaço. Exatamente. Nessa cruz é onde vai ser pregado, por intermédio do ponto astrológico, que são as 3 mecânicas, que já falamos aqui em vídeos anteriores, o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O raciocínio. Então, toda essa questão litúrgica que foi desenvolvida através desses últimos 2000 anos, tem uma preparação, um caráter preparatório para chegarmos a esta compreensão universal. Não é religião, não é doutrina, é compreensão da existência universal. O ponto cósmico, o ponto astrológico que o Racional Superior da Terra lhe mostrou naquele, e no livro ele fala isso também, é o casamento dessas 2 energias, mas não se aplica só à classe racional. A classe racional é onde a cruz está pregado realmente quem tem raciocínio. É muito, muito, muito legal a pessoa compreender isto. Este mundo é dessa forma, mas antes desse mundo existe o outro. É o que a gente vai conhecendo na cultura racional. Professor Horta, tem mais ilustrações aí em termos? Com relação às energias citadas, foram praticamente todas, né? Eu gostaria de enfatizar mais a fluídica, porque tocando na fluídica, nós temos um panorama já bastante prático para o mundo, onde nós temos as radiações. Nós podemos notar que as partes das ondas de rádio estão ali localizadas no pé desse que a gente chama de espectro eletromagnético. São a energia usada para as transmissões de rádio e televisão, essas coisas todas. E logo a seguir segue aquilo que a gente chama de luz. Por incrível que pareça, podemos até achar que o que predomina no universo é a luz, mas na realidade o que predomina é o escuro, é o negro. A faixa de luz, isso que está aí, é pequeníssima. Varia, por exemplo, entre o vermelho e o violeta, passando pelo amarelo, azul e até lá o violeta. E depois vem uma outra faixa, que são as ondas que pouco usadas, né? Que são as ondas ultravioletas, ou seja, além das violetas. Quando a gente fala ultravioleta, estamos querendo dizer que são radiações de alta frequência, raio-x, por exemplo, raios gama. Então, tudo isso está no escuro. Entre o ultravioleta, que é uma longa série, até as ondas de rádio, ou até os raios gama e raio-x, existe uma frequência altíssima das ondas, e que está tudo no escuro. E cá, buscando novamente as de rádio, que são as usadas nas telecomunicações, também está tudo no escuro. Enfim, quando falamos em luz, quando falamos em universo solar, essas coisas todas, podemos imaginar que o que predomina é o que chama realmente de luz, mas não é. O que predomina é o escuro, é o negro. E o termo é radiação eletromagnética, que é o casamento. É isso que é importante ressaltar. Perfeito. É o que eu ia chegar. E daí, conforme o Porfírio já adiantou, nós temos ali todos os tipos de radiações, todos os tipos de frequência ou de comprimento de onda, que chama o aspecto eletromagnético, que foram as duas formas de luz que você citou. Basta estudar as duas, que já está... E casadas, né? Casadas. Então é isso. Não, e esse casamento na parte fluídica, como você bem ressaltou, porque são 3 energias no nosso universo, e o que é importante, a conclusão que nós podemos tirar disso tudo, o professor Horta me permita mais esse adendo, é que com o conhecimento da parte eletromagnética, jamais o ser humano compreenderia o que é uma energia pura.
Porque o nosso universo é uma cruz. E ninguém sabe como foi feita essa cruz, ou não sabia. Hoje nós estamos tendo esta noção. Então, para sair deste mundo, para haver a verdadeira ressurreição do ser humano, é necessário que o ser humano se conheça, saiba que é filho de Deus, que está pregado nesta cruz destas duas energias e que com esta cruz não vai chegar a lugar nenhum, porque ela vai continuar sempre nesse conjunto eletromagnético e não tem poder de chegar a uma grandeza maior. No primeiro volume, o Racional Superior logo diz isso nas palavras simples dele. O carbonário, que é a origem de vocês, é inferior ao fluido, que é superior a vocês. Mais ou menos isto, para que a gente entenda que nós estamos no mundo do carbonário. O carbonário é o mundo da cruz, onde tudo cruza, inclusive a parte invisível, fluídica, elétrica e magnética. Porfírio, e se não desenvolver o raciocínio, vai continuar preso na cruz em classes inferiores. Até descruzar. E aí, 7 eternidades. E continua tudo invisível, porque o carbonário não tem a força necessária para enxergar os corpos superiores aos de vocês. Sem o raciocínio não haverá evidência racional e a gente continua no breu, na escuridão. No escuro. Se você gostou do nosso programa, dê um like, não perca tempo, conheça a cultura racional, leia o livro Universo Desencanto, que tem isso tudo e mais muita coisa que você precisa conhecer, porque a fase é racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, para desenvolver o raciocínio, só através da cultura racional, do livro Universo Desencanto. Se não desenvolver, desce de classe, continua preso na cruz. Salve.